Reverendíssimos diáconos Carlos Henrique, diácono Germano, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, uma saudação muito especial para quem nos acompanha pela transmissão em nosso canal no YouTube e que de alguma forma se faz presente nesta Santa Missa, e também uma saudação toda especial para nossas 4 crianças que hoje serão batizadas. Eu desejo aproveitar essa homilia de hoje para apresentar alguns sinais que compõem a Páscoa. O sinal mais importante que nós temos na liturgia na Páscoa é esta grande vela que temos aqui. O nome desta vela é Círio Pascal. Essa vela gigante aqui, de 1 metro de altura. Essa vela é grande porque ela representa Jesus Cristo, luz do mundo. Ontem nós abençoamos o fogo, e daquele fogo novo abençoado, acendemos esta vela. Desta vela, a vela de todo mundo que estava aqui na igreja foi acesa. Hoje, nós acenderemos de novo as velas. Vocês, se não receberam, vão receber as velas que serão, nós acenderemos, e nós vamos aqui receber a chama desta vela. Qual é o sentido? É a chama desta vela que significa Cristo que vem para a gente. Então, a luz de Cristo virá também iluminar o nosso interior. Em proporção, nossa vela é muito pequena, é muito menor do que essa vela aqui, porque Cristo é muito maior do que também cada um de nós. Mas cada um de nós é capaz de receber uma pequena chama dessa vela. Também as crianças que serão batizadas, após o batismo, vocês receberão a vela que nós acenderemos no Círio Pascal. Isso é após o batismo. Por quê? Porque aquela vela apenas representará o que já acontecerá na alma de vocês. É a luz de Cristo que vai iluminar a alma e a vida de vocês a partir daquele momento do batismo. Esta vela, vocês vão observar que ela ficará aqui durante todo o tempo da Páscoa, que são 50 dias. Começa hoje, ou começou ontem à noite, e vai até o dia de Pentecostes, dia 19 de maio neste ano. Então nós teremos 50 dias em que esta vela, em todas as missas que forem celebradas, nós vamos acender esta vela. Quando chegar no dia de Pentecostes, esta vela, ela vai lá para a pia batismal, e nós só a utilizaremos quando houver o batismo e o crisma em nossa igreja. Então, apenas nesses momentos em que essa vela voltará a ficar acesa em nossa celebração. Um outro rito que acompanha a liturgia, o tempo da Páscoa, e aqui essa expressão ocupa muita relevância, é a palavra aleluia. A palavra aleluia foi suprimida lá na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, nós paramos essa palavra, e apenas ontem é que nós retomamos o aleluia. E o aleluia, ele é usado o quanto for possível dentro do tempo da Páscoa, porque é a expressão própria da ressurreição do Senhor, é a expressão própria da igreja que proclama Jesus vivo e ressuscitado. Nem o canto do glória, ele fica absolutamente ausente na quaresma, porque quando há alguma solenidade na quaresma, como por exemplo no dia de São José e na anunciação do Senhor, esse canto do glória aparece durante a quaresma. Mesmo sendo quaresma, cantamos o glória. Agora o aleluia, nem no dia de São José e nem no dia da anunciação do Senhor nós
o vemos. E nós assim seguimos acompanhando esses diversos ritos que expressam o que, meus queridos? Expressam a ressurreição de Jesus. Vejam que hoje eu estou buscando uma homilia em que a gente tenta compreender melhor os sinais, os elementos, os objetos, as expressões. E eu desejo também nesta homilia explicar algo que pode ser para algumas pessoas muito óbvio, mas pode ser para muitas algo que, uau, não pensava nisso antes. Que é o quê? O que significa falar de ressurreição? O que significa dizer que Jesus está vivo? Isso é uma coisa que muitos católicos não compreendem. Vamos entender o seguinte: Sexta-feira Santa, Jesus morreu, ele foi sepultado. O que significa dizer que Jesus morreu? A sua alma separou-se do corpo, isso é morte. O corpo de Jesus ficou sem vida. O que significa dizer que Jesus ressuscitou? É que o corpo de Jesus teve de novo a alma inserida nele, e o corpo voltou a viver. Então, quando nós falamos de Jesus ressuscitou, significa dizer que a carne dele voltou a viver, o corpo dele voltou a ter vida, e que ele está vivo significa que ele está no céu em corpo e alma. Diferente de quase todos os santos, eu digo quase todos porque a Virgem Maria está no céu em corpo e alma, Jesus também está no céu de corpo e alma, todos os outros santos estão apenas em alma, é apenas a alma que está no céu, o corpo ainda não ressuscitou, mas nós cremos na ressurreição do último dia. O que significa isso? Nós cremos que todos nós teremos o nosso corpo também no último dia, quando Jesus voltar, ressuscitado. Nossa alma vai se unir novamente ao corpo. Então, quando a gente diz que Jesus está vivo, é porque ele não está apenas com sua alma no céu, com seu espírito no céu, mas ele está em corpo e alma. Há ali uma realidade, inclusive material, no céu, que Jesus levou com ele. O corpo dele tem todas as propriedades humanas, mas tem uma diferença: é o corpo glorioso, que, como nós veremos nas próximas semanas, é um corpo que não está impedido de passar por obstáculos como parede. Estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Com portas fechadas, Jesus, com o corpo dele ressuscitado, entrou. Esse corpo glorioso também se alimenta, come. Jesus ressuscitado sentou-se à mesa com os discípulos de Emaús, apareceu para os discípulos na praia, comeu peixe com eles. Jesus estava ressuscitado, e ele comia, porque ele tinha uma carne humana. Então, quando nós dizemos que Jesus está vivo no céu, é porque ele está em corpo e alma, não apenas em espírito, mas em corpo e alma. Isso aqui, gente, é fundamental, porque é isso que nós esperamos também que aconteça um dia conosco. Nós habitaremos com Jesus no céu, em corpo e alma, depois no último dia, quando ele voltar, e que todos os corpos ressuscitarão. É isso que nós cremos, e é isso que nós esperamos. Nós passamos 40 dias, alguns já me ouviram falar sobre isso ontem. Nós passamos 40 dias celebrando a Quaresma. Muitos aqui fizeram muitas penitências, muitas mortificações. Tem pessoas que, mesmo sem frequentar a missa,
respeitam a quaresma, vivem 40 dias de penitência, 40 dias de jejum, 40 dias de mortificação. Tem pessoas que são muito fiéis ali. Agora, meus queridos, não podemos fazer com que 40 dias termine em um dia só. Não tem sentido a gente fazer uma quaresma inteira, 40 dias, e celebrar só hoje como festa da Páscoa. Nós temos 50 dias de Páscoa. São 50 dias do tempo pascal. Nós teremos de hoje até domingo que vem, que é o domingo da misericórdia, 8 dias de oitava pascal. E é importante que o tempo da Páscoa e a oitava de Páscoa tenha consigo uma espiritualidade própria. Se você viveu uma quaresma intensa, que você viva também um tempo de Páscoa intenso. Se a quaresma tem uma espiritualidade própria, o tempo da Páscoa também tem uma espiritualidade própria. E aí alguém talvez se pergunte: padre, o que eu devo fazer então? Eu desejo aqui dar algumas dicas concretas, assim como o que eu fiz lá na quarta-feira de cinzas, quando começamos a quaresma, em que eu dei algumas orientações de como viver a quaresma de maneira bem vivida. Eu quero fazer algumas orientações de como viver o tempo da Páscoa de maneira bem vivida. Um primeiro aspecto que nós destacamos da quaresma é o jejum. Mas a gente não pode viver o jejum na quaresma para viver a gula no tempo da Páscoa. Isso seria contraditório. Se você viveu a penitência da quaresma para sair de um vício, de um mau hábito, não é para voltar a esse hábito com o mesmo desequilíbrio no tempo da Páscoa, não é isso. Mas se o jejum esteve presente no tempo da Páscoa, que o tom de festa, se o jejum esteve presente no tempo da quaresma, que o tempo de festa esteja presente, o tom de festa esteja presente no tempo da Páscoa. O que então eu estou orientando? Faça com que as suas refeições tenham um tom festivo nesse tempo. Quantas pessoas aqui pararam em algum lugar e falou: queria agora comer isso, mas eu não posso porque eu estou com um propósito. Não é para você se fartar de comer, não é isso, mas que agora você possa fazer: eu vou fazer agora um lanche especial, uma refeição especial. Claro que se você ficar comprando só coisa do bom e do melhor, daqui a 10 dias você não tem mais dinheiro para nada. Não é isso que eu estou dizendo, você gastar dinheiro à vontade. Mas coloque na sua refeição um tom de festa. E nem sempre significa comprar coisas mais caras. Quer ver um exemplo que a gente pode fazer para a nossa refeição ter tom de festa? Arruma a mesa de maneira diferente. Capricha na arrumação. Aquela toalha mais bonita, aquele prato arrumadinho, as coisas bem ajeitadas. Isso é tom de festa. Isso é tom de festa também. Fazendo isso, nós valorizamos a nossa refeição como um momento de banquete pascal. Isso é uma forma de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Sempre caprichar nesses detalhes para que a nossa refeição seja motivo de festa pela ressurreição do Senhor. Uma outra dica que eu dou para vocês: nós temos todo um conjunto de espiritualidade no tempo da quaresma, em que a mais destacada de todas é a via sacra. A via sacra em que a gente enfatiza a morte de cruz de Cristo. E essa via sacra,
ela, para a gente, vejam, ela termina no sofrimento. Existe até um quadro ali que muitas vias sacras se pinta da ressurreição de Jesus como uma 15ª estação, mas isso varia de tradição para tradição. Agora, o que a gente poderia fazer de espiritualidade pascal? Se a via sacra, que enfatiza a morte de cruz de Cristo, é o centro da espiritualidade, da piedade quaresmal, eu penso que contemplar Jesus vivo e ressuscitado deve ser o centro da nossa espiritualidade quaresmal. Daí que eu indico a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu acho que é importante, se você quer valorizar mais no tempo da Páscoa uma oração que dê o sentido de ressurreição, então que você ao longo desses 50 dias destaque, coloque em maior relevância a ressurreição de Jesus. Como? Adorando a Jesus sacramentado, dedicando mais tempo a ficar diante do Santíssimo Sacramento, buscando isso com mais frequência. Isso pode ser uma maneira de você celebrar Jesus ressuscitado, lembrar que Ele está vivo em seu meio. Terceira indicação que eu dou: nós estamos aqui na igreja, sabemos que a igreja é casa de Deus. Jesus está ali no sacrário, na capela do Santíssimo. Quando vamos ali, temos a presença real dele ali. O que significa a presença real? Ele está ali em corpo, sangue, alma e divindade. Mas Jesus também está presente em todos os outros lugares em que a gente se encontra, não em corpo e alma, mas no seu espírito, na sua divindade. Ele está presente em qualquer lugar que a gente se reúna. E aqui eu penso que seria muito válido nós trazermos elementos que nos recorde quando nós estivermos em nosso quarto, em nossa sala, em nosso ambiente de trabalho, que ali Jesus está conosco. É importante que a gente tenha elementos que nos recordem que Jesus está conosco. Ele vive e está ali. Quando você estiver no carro, no ônibus, lembre-se, Jesus está aqui comigo. Sentado à mesa, Jesus está aqui comigo. E como que a gente pode fazer isso? Uma forma são imagens sagradas. A imagem do crucificado, a imagem do rosto de Jesus, a imagem de algum santo também pode nos ajudar. As imagens sagradas, o cordão, esses elementos todos, essas imagens, esses elementos, eles podem nos ajudar a recordar que Jesus está ali conosco. Nos recordam. E não é só, eu estou sentindo que Jesus está comigo. Não, Ele está comigo. Ele está aqui realmente. Eu posso falar com Ele. Eu digo para você, com toda certeza, até quando você está pecando, Ele está com você. Até quando você está pecando. Claro que isso magoa o coração dele, mas até ali Ele está com você. O salmo de hoje, nós cantamos no salmo de hoje um refrão que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos nele e exultemos. É inclusive um versículo que nós podemos utilizar em muitas ocasiões, principalmente na nossa refeição, para lembrar durante o tempo da Páscoa que Jesus está conosco. Este é o dia, costuma se fazer referência ao domingo, mas digamos que ao longo do tempo da Páscoa, ou ao longo da oitava da Páscoa, nós estamos dentro desse grande dia que o Senhor fez para nós. E é um versículo que nós podemos usar de vez em quando, especialmente aos domingos, para lembrar da presença do Senhor. Como assim para lembrar? De repente você fez a oração em família antes da refeição e termina até como
jaculatória, ou seja, uma oração de pergunta, de uma invocação e resposta. Um diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, e todos respondem: alegremo-nos e nele exultemos. E pode ser até acrescentar um aleluia no final: alegremo-nos e nele exultemos, aleluia. Vejam, são pequenos meios, pequenos elementos que nos recordam a presença de Jesus, nos recordam a ressurreição do Senhor, e isso nos ajuda bastante a vivermos uma espiritualidade pascal. O que nós estamos celebrando é que Jesus está vivo. Bom, para que a minha homilia não fique sem fazer nenhuma referência ao texto sagrado, quero fazer apenas uma referência e vou concluir essa pregação. Nós ouvimos aqui nesse relato de São João que quando Maria Madalena anuncia para Pedro e João que Jesus estava ressuscitado, eles foram até o túmulo, encontraram as faixas no chão, e tem um detalhezinho em São João que é de uma riqueza extraordinária. Na verdade, São João é um escritor sagrado em quem nós temos que ficar atentos nos detalhes. São João é detalhista, e os detalhes falam muito. São João diz assim, olha, que Pedro viu as faixas de linha no chão e o pano da cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Não sei se vocês percebem, mas o que está por detrás aqui nas entrelinhas dá a ideia de que é alguém que arrumou a cama antes de ir embora. Vejam, é alguém que teve o trabalho de enrolar o lençol antes de sair. Se o corpo de Jesus fosse roubado, o ladrão não ia ter esse trabalho. Talvez levasse até com as faixas. Para que queria ficar ali perdendo tempo com aquilo ali? Era para roubar? Mas não. Era o detalhe do lençol enrolado. Esses elementos, eles vão compondo a nossa fé, nos ajudam bastante a que a gente possa recordar: Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está conosco, Ele é o Emmanuel, Ele nos ouve, Ele nos orienta. Vamos aproveitar esse tempo agora de graça. Eu vou insistir nisso e vocês vão me ouvir falar outras vezes sobre isso. Não permita que a tua quaresma termine em um dia só de festa. Foram 40 dias de penitência para 50 dias de festa. Não foram 40 dias para um dia de festa. 40 dias de penitência para 50 dias de festa. Vamos vivenciar esse tempo de graça, esse tempo de Páscoa, esse tempo aqui de ressurreição que o Senhor nos propõe.